No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o desenvolvimento da linguagem em crianças, mais especificamente sobre 8 atividades que podem ajudar nesse processo. A linguagem nas crianças se desenvolve muito cedo e muitas vezes ela depende de estímulos que a criança recebe, tanto dos seus pais ou daqueles que cuidam dela. E é por isso que é preciso ter cuidado para abordar a criança sempre com termos e palavras precisas. Portanto, é bom escolher bons livros, contar histórias, indicar e nomear objetos com precisão, classificar objetos. Mas quais são as atividades que podem ser realizadas para ajudar a desenvolver a linguagem da criança? Use palavras e nomes corretos. Usar nomes corretos das pessoas ou dos animais na vida cotidiana é muito eficiente. Por exemplo, ao invés de dizer para a criança que há um pássaro no jardim, você pode ser mais específico e dizer para ela que existe um papagaio no jardim. Escolha livros apropriados para a sua idade. Os livros também são muito úteis no desenvolvimento da linguagem da criança, desde que apropriados para a sua idade. Alguns livros, principalmente os infantis, são de fato muito coloridos, cheios de imagens e alguns têm até música. A complexidade desse livro, com o excesso de estímulos, é uma complicação e um elemento que pode gerar ansiedade. Portanto, é bom ter bons livros e adequado para a idade da criança. Livros para as crianças de principalmente até 6 anos de idade devem representar a realidade, para que ela possa descobrir e conhecer o mundo ao seu redor e representar os objetos que ela vê naturalmente em seu dia a dia. Leitura diária. Pais, educadores, pessoas que cuidam das crianças devem ler histórias diariamente, preferencialmente as reais, que retratam o mundo ao seu redor. Ler durante o dia ajuda as crianças a acostumarem com o seu idioma, desenvolverem a linguagem e também desenvolverem a imaginação e a criatividade. Pensando nisso, é bom manter os livros em um local acessível à criança, de preferência longe dos brinquedos, para que ela possa diferenciar o momento da leitura, escolher um livro, após a leitura, retornar o livro no mesmo lugar. Você já pensou em usar a formação das famílias dos animais? Quando a criança aprende o nome dos animais, é útil dedicar-se à formação da família dos animais. Você pode fazer isso através de fotos ou objetos representativos de cada espécie. Um exemplo, a galinha. Existe a galinha, o galo e o pintinho. Todos fazem parte da mesma família e são da mesma espécie. Você pode representar cada um deles e trabalhar o vocabulário com a criança. Se a criança já tiver mais de 3 anos, você pode trabalhar também grupos de animais. Por exemplo, animais da fazenda, animais da floresta, animais aquáticos. Um de cada vez e ampliando o vocabulário dessa forma. Associação de cartões com a miniatura. Já quando a criança completa 1 ano, ela é capaz de associar imagens semelhantes. Essa atividade é muito importante, pois ajuda a criança a transformar aquilo que é concreto em abstrato. E por isso é muito recomendado que você tenha animais em miniaturas em casa e também seus cartões de associação, para que ela possa associar a imagem à miniatura. Outra associação interessante é a associação de miniatura com objeto real. Quando a criança já aprender a falar, pegue, por exemplo, uma miniatura de alguma coisa e peça que ela associe ao objeto real. Um exemplo é pegar uma colher da casa, um copo, uma concha da cozinha e pedir que ela procure pelo objeto real que representa aquela miniatura. Você pode também utilizar essa atividade com fotos e objetos reais. Você pode, inclusive, embaralhar as cartas e pedir que a criança organize de acordo com os objetos as cartas, associando entre eles. O jogo do som. Crianças a partir de 3 anos de idade são muito atraídas pelos sons das palavras. Para elas, o som é muito importante, é um estímulo neurológico e é eficaz no desenvolvimento da criança. É a abordagem fonológica que prepara a criança para o processo de alfabetização no futuro. Mas como fazer esse jogo? Dê à criança alguns objetos que comecem com sons diferentes. Você pode representar o som e pedir que a criança pegue o objeto que representa aquele som. Um exemplo, você pode dar um cachorro, um sapo e uma ovelha e fazer para a criança s, s. Qual começa com esse som? O sapo.
E assim por diante. É um jogo muito divertido e muito envolvente para as crianças. E por último, o jogo do silêncio. Além do som e da música, o silêncio também é importante para o desenvolvimento da criança, pois visa controlar os movimentos da criança nos exercícios envolvidos. O silêncio é fundamental para trabalhar a concentração e permite que a criança preste atenção ao seu redor. O jogo do silêncio ensina a criança o prazer da ausência do som e quanto ele pode ser relaxante. Um exercício importante que você pode pedir à criança é que ela feche os olhos, fique em silêncio, ouça por alguns segundos. No final do jogo, pergunte à criança o que ela conseguiu ouvir. Peça para que ela descreva o que ela ouviu e qual foi a sua sensação. Essas foram algumas sugestões de atividades que você pode aplicar em casa para ajudar a desenvolver a fala e também o vocabulário do seu filho. Espero que tenham gostado. Até breve!